9,1, a rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. 10h41, excepcionalmente hoje, Bruno Silva gravou o comentário. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Thalita também, dia, claro, todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas, né? Eu acho que as nossas atenções, ainda mais nesse momento em que a Câmara anda mais devagar, e a gente sempre traz nesse espaço, obviamente, tudo que acontece na Câmara, porque é aquilo que está repercutindo na Câmara, os projetos, as discussões, os temas principais da Prefeitura, os investimentos, as aprovações, as polêmicas, tem a ver com o cotidiano dos problemas reais, né? Da política local, do município, por aquilo que passa pelas esferas de poder e que, portanto, interessa a nós cidadãos, né? Enquanto eles andam um pouco mais devagar, porque de modo geral o legislativo está mais devagar, a gente está prestando bastante atenção também no que tem acontecido nessas movimentações, ainda mais no caso aí de Tarcísio de Freitas, em virtude de toda essa polêmica, né, sobre as tarifas que tem impactado de modo tão expressivo, mesmo sem elas ainda estarem em vigor, elas passam a estar em vigor a partir do dia 1º de agosto, né, sobretudo as exportações aqui no âmbito do estado de São Paulo. E ontem eu chamava atenção aqui de manhã sobre o posicionamento do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito desse assunto, né? Ele foi questionado num evento que participou no interior do estado de São Paulo, principalmente junto ao setor da citricultura, né? Foi questionado ali pela imprensa, enfim, ganhou inclusive projeção na própria Globo News, a declaração dele sobre o que ele vai fazer, como ele pensa em atuar, né? De que forma ele vai acabar se posicionando sobre isso tudo, né? Ele tem utilizado as redes sociais dele muito mais para fazer movimento em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, depois mudou um pouco o tom, diminuiu, arrefeceu, começou a dialogar mais com esses setores econômicos, produtivos, dizendo que o governo do estado está à disposição, de que vai negociar também, de que tem esse interesse, de que acha as tarifas que elas não contribuem diretamente, que elas são prejudiciais, mas ele não perdeu a oportunidade de tentar dar uma alfinetadinha, dizendo que no fundo, a responsabilidade dessa história toda, dessa retaliação dos Estados Unidos, é porque o Brasil, em termos de política externa, tem se distanciado um pouco mais dos Estados Unidos e se aproximado mais de outros países, de outros blocos, vamos dizer assim, para negociações econômicas, né? Nesse sentido, Felipe, né? Thalita, o que ele está dizendo no final das contas é basicamente o seguinte, né? Ele fala assim, olha, eu não concordo com a leitura do atual presidente dessa aproximação e dessa intensificação do comércio, do que o Lula tem chamado de sul global, ou do que se convenciona chamar de sul global no âmbito dos BRICS, valorizaria muito mais uma proximidade com os Estados Unidos do que qualquer outra coisa, né? Vamos dizer assim. Então a crítica dele foi justamente nesse sentido. E é interessante porque tudo isso é meio que orquestrado dentro do campo, principalmente do que se convencionou chamar de bolsonarismo, né? Porque eles começaram a tentar dar uma roupagem, uma justificativa para aquelas tarifas que foram implementadas pelo Trump, no sentido de fazer esse apontamento dizendo que no fundo tem uma justificativa econômica. E essa justificativa econômica seria por conta do Brasil estar presente no bloco dos BRICS. Isso já faz bons anos aí, né? Décadas já, na verdade, que o bloco se formou, se juntou, que na verdade nem é um bloco econômico em si, né? É um conjunto de países que intensificou as suas relações comerciais para poder depender menos de transações em dólar e poder gerar uma lógica de investimento, de cooperação entre os países, de troca de tecnologias, né, de investimentos de um em relação aos outros, exportações de produto mais facilitadas e etc. E aí ele entende que essa aproximação tem nos distanciado dos estadunidenses e nos aproximado de outros países, como é o caso da China, como é o caso da Rússia e de outros países que agora, mais recentemente, vieram integrar o que a gente chama de BRICS+, né? Que é o caso do Irã, por exemplo, né? Que é o caso de outros países ali que são membros também, né? País da Arábia, enfim. Então acho que tem um debate que é um debate acima de tudo ideológico, né? Mas essa roupagem ela não cola tanto nesse exato momento, até porque o próprio presidente dos Estados Unidos, ele já fez essa declaração, já deu essa sinalização de que no fundo trata-se muito mais de uma questão política do que necessariamente uma questão econômica, né? E aí politicamente e economicamente eles estão tentando justificar por conta dessa presença, vamos dizer assim, do Brasil dentro do bloco. E o Lula ontem ainda por cima fez um anúncio de que o Brasil está empenhado em ter uma espécie de escritório na China, no âmbito, né, do ministerial, para poder facilitar ainda mais as negociações. E o Tarcísio, obviamente, vem tentando reverter essa agenda, que é uma agenda que está muito mais concentrada nesse tema,
para tentar trazer para ele algo mais positivo. Por isso que, por exemplo, ele tem realizado essas entregas, né, como é o caso do que hoje está fazendo aí na região de Campinas, né, entregando moradia, títulos de propriedade do programa Casa Paulista, que é uma das bandeiras aí do seu governo como um todo, né? E vem fazendo essas andanças pelo estado. Mas no fundo, isso agora, nesse exato momento, é mais uma tentativa de colocar Tarcísio no páreo, olhando para 2026, do que qualquer outra coisa, né? E ele tá entre a cruz e a espada, para dizer no popular, porque ao mesmo tempo que ele tem que apoiar o ex-presidente para não perder sua simpatia, para não se desvincular desse campo, ele tem que dar respostas muito claras às apreensões hoje dos produtores aqui no estado de São Paulo, principalmente pelo interior como um todo, em virtude dessas tarifas que, ao que tudo indica, vão ser colocadas em vigência se não houver algum tipo de contorno. E detalhe, né? Tarcísio, ao mesmo tempo que olha para o andar de cima, mirando na presidência da República, também olha no andar de baixo, porque ele precisa garantir que, numa ocasião em que ele não for chancelado como candidato à presidência da República, ele vai ter que disputar o governo do estado de São Paulo. E cá entre nós, né? Alckmin também parece que está nutrindo algum desejo parecido a isso novamente. A sua movimentação tem sido nesse sentido. A acompanhar, a conferir, porque a semana ainda vai ser bem intensa, né? É isso, eu fico por aqui. Um abração, viu, Felipe? Abração, Thalita, e os nossos queridos ouvintes. Excelente terça, um bom dia aí a todos. Valeu. Obrigado, Bruno Silva, que volta amanhã ao vivo. 10h47, ainda dentro do espaço do Café com Política, a Prefeitura de Campinas se une hoje ao Pacto Antirracista. A Aline Albuquerque acompanha e traz as informações ao vivo para a gente. Muito bom dia para você, Aline. Oi, Thalita, Felipe, ótimo dia para vocês, para todos que estão acompanhando a gente aqui na CBN. É isso mesmo, aqui então na Prefeitura de Campinas hoje, a assinatura dessa adesão ao Pacto das Cidades Antirracistas, prefeitos municipais presentes por aqui, representantes também do movimento negro, como por exemplo Adriana Moraes, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB, Marcela Reis, presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, também Cida Costa, vice-presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra, pesquisadores, vereadores aqui do município e também outras autoridades. Esse projeto de cidades antirracistas, ele é fruto de um trabalho do Ministério Público, da Rede de Enfrentamento ao Racismo, e se trata de um pacto coletivo estadual, justamente para dar visibilidade a essas lutas históricas dos povos negros que sempre tiveram, então, resistência aqui no país. Faz com que, então, esse pacto faz com que as cidades se comprometam com políticas públicas que garantam igualdade de oportunidades e também o respeito aos direitos da população negra. Essa carta, que é estabelecida pelo Ministério Público de São Paulo, ela destaca, então, 5 pontos aos municípios que realizam essa adesão. O primeiro deles, a criação ou, então, o fortalecimento do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial. No caso aqui, Campinas já tem, esse conselho, então se trata do fortalecimento. O segundo tópico estabelecido pelo Ministério Público é a instituição de um Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Esse também Campinas já tem aqui na cidade. O terceiro tópico é a estruturação de um órgão ou secretaria de promoção à igualdade racial, ser um órgão aí de referência no recebimento de denúncias de racismo. O quarto tópico estabelecido, então, nesse pacto é a elaboração do Plano Municipal de Igualdade Racial, com representantes de cada secretaria municipal, construído aí junto também com a sociedade. Aqui no evento, eles afirmaram, que esse plano, ele já existe no município, mas a implementação ainda é um objetivo da gestão, portanto, ainda precisa ser trabalhada. E o quinto e último tópico é, então, a adesão ao Sinapir, que é também uma política de igualdade racial. Todos esses tópicos aí devem ser realizados, aderidos pelos municípios que assinam essa carta, esse pacto. Aí, além de Campinas, outros municípios da nossa região também estão presentes aqui e vão fazer essa assinatura. O evento ainda está acontecendo aqui na Prefeitura. Também estão presentes representantes de Hortolândia, Montemor, Americana, Indaiatuba, Amparo, Piracicaba, Cosmópolis, Cabreúva, Jundiaí e Pedreira. O evento está acontecendo ainda, eles estão fazendo nesse momento a assinatura, então o objetivo é justamente esse, assinar esse pacto, essa carta, para estabelecer
a criação, a efetividade dessas políticas públicas aí de combate ao racismo. Felipe, Thalita, volto com vocês. Obrigada, Aline, pelas suas informações. São 10 horas e 51 minutos. A gente retoma uma notícia